Invoquemos o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja presente em nossa vida, em nosso coração, para que Ele nos oriente, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos encha de luz, porque o Espírito Santo é espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência, e a promessa de Jesus é que Ele estará conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos, para nos ensinar todas as coisas. Invoquemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que através da sabedoria do alto, que vem do Espírito Santo de Deus, nós possamos trilhar o caminho da verdade, o caminho da certeza, o caminho da bênção, o caminho que Deus nos reservou. Invoquemos o Espírito Santo e coloquemos dentro do nosso coração o Espírito Santo com toda a sua força, com toda a sua virtude, com toda a sua luz, para que a cada momento da nossa vida nós possamos acertar todos os passos, todas as direções, porque através de sua luz, através da sua orientação, através de sua sabedoria, é que nós vamos encontrar o caminho do sucesso e da vitória. Os que creem digam amém, glória a Deus. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus agora. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos aqui reunidos em teu nome, e tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no seu nome, tu estarias no meio delas. Nós te agradecemos a tua presença e te adoramos agora, Senhor Jesus, porque a tua palavra, junto ao poço de Sicar, diz assim: o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. Por isso nós te adoramos agora, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, porque na verdade, Senhor, nós queremos viver com os olhos voltados para ti, para nós conseguirmos a verdade em nossa vida. Os que creem digam amém, assim seja, glória a Deus. Do jornal Estado de São Paulo de hoje, eu tirei 2 notícias muito interessantes para a nossa meditação. A primeira diz assim: sem teto é preso de propósito para comer. Lancey Brown, um sem-teto de Columbus, no estado americano de Geórgia, atirou um tijolo na janela de um tribunal local e esperou a polícia chegar para detê-lo. Brown resolveu ser preso para conseguir se alimentar com regularidade na cadeia. O cidadão comete um crime, afronta a justiça, joga um tijolo na janela do tribunal para ser preso. E quando preso ele diz: fiz isto porque aqui na cadeia eu vou comer. Não estou comendo lá fora, vou comer aqui na cadeia. A segunda notícia diz assim: lei seca reduziu o total de vítimas em 41% em 3 anos. Então vejam o total de mortes, o total de acidentes, o total de vítimas, o total de pessoas que foram machucadas devido ao álcool. Devido ao álcool. E agora com essa lei seca, que está aí em vigor, o índice de acidentes, de vítimas, foi reduzido em 41%. Nesse final de semana, eu visitei 2 casas, 2 mansões de 2 famílias muito ricas. Na primeira, morava lá uma senhora com seus 60 anos e um senhor com seus 63 anos. Mas eles aparentavam 75, 80 anos os dois. Viviam sozinhos e fui conversar com eles outros assuntos. Eles puxaram o assunto de Cristo, o assunto da Bíblia. E eu preguei a eles dizendo que Cristo era a solução para todos os problemas. E aí eu vi quando o marido diz assim: mas eu já sofri 3 AVCs, eu manco de uma perna, eu tenho bronquite, eu tenho diabetes, eu tenho uma série de dores, de doenças que estão me assolando. E a mulher diz assim:
E eu tenho a bacia quebrada, enxertada, eu tenho o fêmur trocado, eu tenho falta de cartilagem nos joelhos. Então a gente fica vendo um rosário de desgraça que as pessoas nos contam. E aparentemente, gente rica, gente cheia do dinheiro, gente cheia de tudo aquilo que a matéria pode nos dar, e ali totalmente infelizes dentro de uma casa, dentro de uma mansão até de ouro. Fui a uma outra casa, e lá era uma casa maior ainda, uma casa de cerca de 8 milhões de reais. E lá estava um cidadão numa cadeira de rodas, aos 45 anos de idade. E ao lado dele, uma mulher muito bonita, mas muito bonita, vivendo com ele naquele isolamento. Havia na garagem 2 carros de alto luxo e mais 4 carros para a segurança pessoal deles. Nesse caso, o dinheiro não faltava, mas faltava felicidades, porque se via que não havia paz naquela casa, que não havia tranquilidade naquela casa, que não havia sossego naquela casa, apesar da abundância de dinheiro, nem na primeira casa. Quando eu fui pregar na primeira casa, eu disse para aquela senhora que todos os males que a afligiam era consequência do demônio, consequência do diabo. Ela olhou para mim, espantada, e disse, por favor, não fale esse nome aqui em casa. Eu disse, mas por que a senhora não quer que fale? Porque eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que a gente não pode falar no nome de Satanás. E quando a gente falar no nome de Satanás, a gente tem que dar 5 tapas na boca. Na segunda casa, quando eu falei no nome de Satanás, a pessoa se colocou intranquila naquela cadeira de rodas. E aí eu preguei uma coisa muito importante que a gente nunca pode se esquecer. O problema nosso é nós desconhecermos a Escritura Sagrada, desconhecermos a palavra de Deus, desconhecermos a verdade de Jesus. Esse é o maior problema. Eu percebi que naquelas 2 casas não se conhecia Jesus. Como aqui, nesse pobre aqui que jogou um tijolo no tribunal para poder ser preso, ele também não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, ele não precisava fazer isso para comer. Aqui, nesses acidentes que nós temos aqui devido ao álcool, as pessoas acidentadas, as pessoas que acidentaram ou que foram acidentadas em virtude do álcool, também não conheciam Cristo. O grande problema é isto, não se conhecer a palavra de Deus, não se conhecer a Escritura Sagrada, não se conhecer o Evangelho de Jesus e mesmo não se conhecer o Senhor Jesus. E o que diz a Escritura Sagrada? O meu povo sofre porque não tem conhecimento. O meu povo, diz a Escritura Sagrada, o meu povo sofre porque não tem conhecimento. E aqueles que não tiverem conhecimento da Escritura Sagrada, aqueles que não procurarem conhecer a Escritura Sagrada, eles terão sofrimento, e muito, porque não conhecem a libertação, porque não conhecem a palavra libertadora, porque não conhecem aquele que livra todo mundo de qualquer jugo. O segundo problema é que quando, às vezes, se procura conhecer a Escritura, e tem muita gente em busca disso, e a Escritura diz que quando for se findar os séculos, a busca pela palavra vai ser muito grande, vai ser enorme. Então o problema é esse, a pessoa então está procurando a palavra até, porque agora existem programas de televisões, existem programas de rádio, existe leitura de Bíblia, existem muitas igrejas, então as pessoas até estão procurando a palavra de Deus, até estão procurando a Escritura Sagrada, até estão procurando conhecer Cristo. Mas aí vem o segundo problema, o segundo problema que nós temos, que é não se acreditar na palavra de Deus. Então o primeiro momento é a pessoa não conhecer a palavra de Deus. O segundo momento é, quando vai conhecê-la, ela não acredita, ela não tem fé, ela não tem confiança, ela não consegue receber aquela palavra como um lenitivo para a sua vida, ela não consegue receber aquela palavra como um caminho para a sua vida, ela não consegue receber aquela palavra como aquela marreta que vai quebrar todos os grilhões da sua escravidão. Esse é o segundo
grande problema. E a gente vê que as pessoas não têm conhecimento. E quando têm conhecimento, não acreditam na palavra. Porque a doença, preguei eu para aquelas duas famílias, ela tem um fundamento. Se nós formos em Isaías 53, no profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver lá o que está escrito lá. Que Jesus, ao morrer, que Jesus, ao ser pregado na cruz, que Jesus, ao derramar o seu sangue, ele levou embora com ele todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E pelas suas feridas, todos nós fomos sarados. As pessoas não conhecem essa passagem. Tanto que quando eu preguei isso para a mulher, da primeira mulher, ela disse, que passagem que é mesmo? Eu disse, Isaías 53. Ela disse, mas o que é Isaías 53? Eu digo, é o livro do profeta Isaías, do seu capítulo 53. Que lá está escrito que Jesus, ao morrer, levou embora todas as nossas dores, doenças e enfermidades, e por suas feridas, por suas chagas, nós fomos curados. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus, aquele que crê no sacrifício da cruz, tem as suas dores, doenças e enfermidades levadas por Jesus. Aquele que crê, aquele que conhece a Escritura Sagrada, aquele que conhece a palavra de Deus e aquele que crê na Escritura Sagrada, as dores, doenças e enfermidades dele serão levadas por Jesus, foram levadas, não é que serão, foram levadas por Jesus, na sua cruz, na sua morte. Mas aí a mulher me perguntou, mas então por que é que eu tenho a dor? Por que é que eu tenho a doença? Por que meu marido está aí completamente inutilizado? Eu digo, é porque Jesus, tendo levado a sua dor, a sua enfermidade, a sua doença, e você foi curado pelas chagas dele, você não crê nisso e o demônio toma posse de você. E o demônio toma posse de você e faz com que você receba de volta. Você busque, você tira da cruz as suas dores, doenças e enfermidades, e aí você passa a dizer aquilo que eu sempre brinco e que é uma verdade. A minha dor, a minha doença, a minha enfermidade, a minha diabetes, você passa a tomar posse daquela doença, que foi o demônio que colocou em você. Mas como é que eu vou crer numa situação tão difícil como nós passamos? Trago aqui para vocês um trecho muito bonito da Escritura Sagrada, mas muito bonito mesmo, que está no profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, no capítulo 37. No capítulo 37, Deus convida o profeta Ezequiel para ter uma visão. E ele leva o profeta Ezequiel, olha o que está escrito aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Deus pegou o profeta Ezequiel em espírito e levou a um vale onde estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus não só levou o profeta Ezequiel em espírito para aquele vale, como ele ainda fez Ezequiel passear naquele vale, andar naquele vale, para ele ver a sequidão daqueles ossos, para ele ver que aqueles ossos não tinham nenhuma vida, estavam todos secos. E aí disse Deus a Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus perguntou para Ezequiel, acaso poderão esses ossos reviver? Ezequiel, um tanto desconfiado, e até sem muita fé, ele disse, Senhor, tu é que sabes. Quer dizer, eu não sei. O próprio profeta, que era separado por Deus, ele disse, olha, não sei. Só o Senhor é que sabe. Eu não sei. Quando a gente se encontra, ontem nós dizíamos, no vale da sombra da morte, que parece ser o último lugar que nós vamos chegar, ainda assim, está escrito lá, não devemos ter medo, porque Ele está conosco. Aqui o profeta Ezequiel é levado num lugar pior ainda, porque ali, no primeiro momento, era a sombra da morte. Aqui não, aqui é o vale da morte mesmo.
tudo já seco, esqueletos secos, sem nenhuma vida. E Deus pergunta para ele se pode fazer reviver aquilo. Disse-me então o Senhor disse para Ezequiel, preste bem atenção o que o Senhor disse para Ezequiel. Profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Deus podia ter dito, então, Ezequiel, já que você confia em mim, eu vou mandar todo mundo se levantar aí, vou dar vida para todo mundo, que Deus podia fazer isso. Mas olha o que Deus diz, na dúvida do Ezequiel. Deus diz, Ezequiel, com a tua boca, profetiza, fala para esses ossos, profetiza para eles ouvirem a palavra do Senhor. Mas que brincadeira, falar para osso, falar para esqueleto, falar para quem não tem vida. Olha o que Deus mandou Ezequiel fazer, profetiza sobre esses ossos, fala para eles ouvirem a palavra de Deus. Ora, Deus está falando para cada um de nós agora aqui, ainda que você seja um esqueleto, ainda que você seja um osso seco, ainda que você não tenha mais esperança nenhuma, ainda que você não tenha mais nenhuma visão da sua vida, ainda que está tudo escuro ao teu derredor, que você seja um osso seco, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Nós começamos a nossa palavra invocando o Espírito Santo, como o Espírito de sabedoria, de força, de luz, o Espírito de fogo, que há de ficar junto de nós, nos entusiasmando, nos ensinando a viver. Olha o que diz aqui Deus ao profeta, fala para esse povo, para esses ossos secos, que eu vou fazer entrar neles o Espírito, e eles vão viver. Eles vão viver. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. O mal nosso todinho é esse. Nós não cremos que o Senhor é Deus. Nós não cremos que o Senhor é o Senhor. Nós não cremos que o Senhor é todo poderoso. Nós não cremos em seu poder. Nós não cremos nele, que ele pode fazer da nossa vida um esqueleto, ele pode nos cobrir de pele, pode colocar os nossos tendões, pode fazer com que nós tenhamos força e vida de novo, porque ele coloca em nós o espírito de vida. Ele coloca em nós o espírito de vida. Porque o que faz o demônio? O demônio, ele é o rei da morte, ele é o príncipe da morte. Ele coloca em nós a morte. Ele vai pouco a pouco nos sufocando, nos matando. Primeiro com doença, primeiro com uma doencinha, depois com uma outra doença um pouco mais grave, depois com uma outra doença um pouco mais grave, depois por fim ele vem com câncer, vem com AIDS, vem com toda sorte de doença, para que nós morramos, porque ele é o príncipe da morte, ele quer matar, ele quer que a gente morra. Agora o que Deus diz? Creia que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, e ainda que você seja um esqueleto, ainda que você não tenha mais vida, ainda que você esteja morto, se você crê em mim, se você crê que eu sou o Senhor, você vai viver, porque eu vou botar um espírito de vida em você. Aí o que está contando aqui? Então disse Ezequiel, profetizei segundo Deus me ordenara. Aí é que está a chave do sucesso. A chave do sucesso está em a gente abrir a boca e determinar de acordo com a nossa boca. Eu recebo seguramente uns 30, 40 telefonemas por dia. 98% desses telefonemas é pedido de oração. É gente dizendo assim, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. E nós temos hoje uma doença chamada orofilia, ou seja, a doença do amor à oração. Todo mundo, a gente termina um culto, faz oração no culto, prega a palavra de Deus, quando termina o culto, aquela fila de gente, para quê? Para pedir oração. E olha o que diz aqui, profetiza Ezequiel, fala Ezequiel, você sobre esses ossos secos, fala sobre ele. Meu irmão e minha irmã,
fala em cima da tua doença, fala em cima da tua dor, fala em cima das tuas enfermidades. Não fica procurando oração de pastor, de padre, de santo nenhum, não. Você, com a tua boca, profetiza sobre os teus ossos, profetiza sobre a tua morte, profetiza sobre você. Fala, Senhor, no teu nome, Jesus, eu não aceito essa doença que está no meu corpo, eu não aceito essa dor, essa enfermidade. Eu repreendo toda dor, toda doença, toda enfermidade que está no meu organismo. Eu amaldiçoo no teu nome, Senhor Jesus, essa dor, essa doença, essa enfermidade. E eu ordeno, Satanás, que é o chefe da morte, sai de mim agora, em nome de Jesus. Veja aqui o exemplo que está dado aqui. Deus falou, primeiro perguntou, você acredita, Ezequiel, que esses ossos aí podem reviver? Ele falou, não sei não, só o senhor que sabe. Aí Deus disse para ele assim, então Ezequiel, profetiza, fala sobre eles, fala sobre eles, fala sobre eles. Aí está escrito aqui, Ezequiel profetizou, determinou, levanta, que o Espírito tome conta de vocês, que vocês sejam carne de novo, que vocês sejam vida de novo. E aí está escrito aqui, que um a um foram se juntando aqueles ossos, os tendões foram recompondo, a carne foi se recompondo, a pele foi se recompondo, e de repente Ezequiel viu um exército de gente na frente deles. A nossa vida é isto. Há aqueles que estão morrendo dia a dia. Há até um filósofo que diz assim, que nós começamos a morrer no dia em que nascemos. Olha só que doutrina pérfida. Nós começamos a morrer no dia em que nascemos. Isto se a gente conceber que a morte é o fim da nossa vida. Agora, o que manda a Escritura Sagrada? Que nós temos de nascer de novo para a eternidade. Aquele que crê no Senhor Jesus não morrerá mais. Não morrerá mais. Ah, mas então eu sou acreditar em Jesus, não vou morrer? Não vou ser colocado num caixão, não vou ser enterrado? Vai sim. Mas o seu espírito vai viver a eternidade junto com Cristo. E aqui, o que ele manda a gente fazer? A gente profetizar, a gente falar contra a nossa dor, contra a nossa doença, contra a nossa enfermidade, contra a nossa pobreza, contra a nossa miséria, contra a nossa dificuldade financeira, contra as nossas dificuldades, contra as derrotas que o demônio nos inflige. Tudo isto nós temos de profetizar, nós temos de falar. A nossa boca tem de ser uma boca de coragem, tem de ser uma boca de força, tem de ser uma boca de vigor, tem de ser uma boca de profecia, de bem e não de mal. Porque a nossa boca é uma boca de bocagem, é uma boca de mal, é uma boca de coisa ruim. Nós só sabemos profetizar coisa ruim da nossa vida. Eu não consigo, eu não sei, eu não vou, eu não tenho jeito, para mim não dá certo, as coisas não vão certo. Para mim é essa profecia que todo mundo faz. Mas o que Deus manda através de Ezequiel? Profetiza sobre os ossos secos, ainda que não tenha mais esperança, ainda que não tenha mais vida, ainda que não tenha mais nenhuma visão de vida, profetiza, abre a tua boca e fala. Fala profetizando bem, fala profetizando vida, fala profetizando que você não quer mais a ação do cão na tua vida. E quando eu falei para aquela senhora que era Satanás que estava na vida dela, ela regalou os olhos desse tamanho e falou, pelo amor de Deus, não fala esse nome dentro da minha casa. Eu falei, pois é, a senhora não conhece a Escritura Sagrada. Mas está escrito na Escritura Sagrada que eu devo amaldiçoar o mal? Vamos aqui ver como é que a gente tem de se comportar com o demônio. Vamos aqui ver. Primeiro, vamos ver aqui o que está escrito em João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno e o Satanás não lhe toca.
A gente podia pensar que devido à força de Satanás no mundo, que devido à força de Satanás na terra, porque é só ligar a televisão em qualquer canal, vocês vão ver a ação do Satanás a cada minuto, a cada segundo. Mandando pai assassinar filho, filho assassinar pai, mandando marido matar mulher, mandando mulher matar marido, mandando matar patrão, mandando matar empregado. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. A ação do demônio é só escutar a televisão, é só escutar o rádio. Vocês vão ver a cada minuto a ação do demônio. Então vocês vão dizer assim, mas como é que eu vou ficar livre do demônio quando ele está solto nesse mundo? Quando tem legiões e mais legiões soltas nesse mundo, fazendo mal para todo mundo, como é que eu vou ficar livre dele? Olha o que está escrito aqui. Aquele que é nascido de Deus, não comete pecado. E aquele que nasceu de Deus, o guarda. Quem é que nasceu de Deus? Jesus. Então Jesus guarda e o diabo não lhe toca. O diabo não põe a mão nele. O diabo não põe a mão naqueles que são filhos de Deus. O diabo põe a mão naqueles que são seus filhos. O diabo põe a mão na cabeça daqueles que são seus filhos. O diabo põe a mão naqueles que vivem sob suas ordens. O diabo não pode tocar naqueles que são filhos de Deus. E para ser filhos de Deus, só existe uma condição. É a gente crer no Senhor Jesus. Porque está escrito, aquele que crê no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então me parece tão simples, que a gente não seja tocado pelo diabo, que a gente não seja amarrado pelo cão, amarrado pelo diabo, basta a gente viver a vida em Jesus. Porque está escrito aqui, que quando a gente nasce de Deus, a gente não peca mais. E aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, não deixa o maligno nos tocar, não deixa o maligno tomar conta de nós. Mas só aqui que está escrito isso? Vejam aqui uma coisa interessante. Aquela coitada daquela mulher que disse para eu não falar no nome do Satanás lá na casa dela, eu entendi muito bem, porque na entrada da casa dela eu vi umas 30 imagens, tudo quanto era santo. Ali não tinha a proteção de Cristo, ali tinha uma hipotética proteção de santos que já morreram, não tem poder nenhum, não podem coisa nenhuma, não pode resguardar ninguém de nada, e ela estava resguardada por aquilo que ela pensava que a resguardasse. E ela então, quando eu disse do demônio, ela disse, pelo amor de Deus, não fala, porque eu aprendi na igreja católica que eu não posso falar esse nome, e quando eu falar esse nome, eu tenho que dar 5 tapas na boca. Mas olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. No livro de Tiago. Tiago foi o irmão de Jesus. Portanto, ele teve uma vida próxima de Jesus. Muito embora no começo ele não acreditasse em Jesus, tanto que ele saiu para prendê-lo. Tanto que ele saiu para prender Jesus junto com a mãe e junto com os demais irmãos, porque achava que Jesus estava louco. Mas no fim ele se converte. Olha o que ele diz aqui na sua epístola, belíssima epístola de Tiago, no capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Nós que fomos criados por Deus, nós temos de estar sujeitos ao nosso Criador. Nós não podemos revoltar contra aquele que nos criou, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos ama, nos amou muito, tanto que mandou seu filho à terra para nos salvar. A gente tem de nos sujeitar a ele. E olha que diz assim, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Quando a gente resiste ao diabo, quando a gente enfrenta Satanás, quando a gente se põe diante dele e diz, eu não aceito você na minha vida, eu não quero você na minha vida, sai daqui em nome de Jesus, você fica livre do Satanás. Agora você cantar aquela musiquinha, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, ele vem e deita aqui e chora, porque o Satanás é tão sacana, tão safado, que se você gritar com ele, ele vai chorar. Ele vai chorar. Mas resistir ao diabo, está escrito aqui, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tenha coragem, tenha força
Tenha fé. Determine na tua vida, eu não aceito mais de maneira nenhuma a presença do Satanás na minha vida. Eu não aceito no meu corpo, eu não aceito nos meus negócios, eu não aceito no meu emprego, eu não aceito na minha relação íntima, eu não aceito o Satanás mais na minha vida, e eu te ordeno, Satanás, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. E quando você resistir a Satanás assim, ele vai sair em nome de Jesus. Eu poderia até agora fazer um exorcismo aqui, mas eu quero que cada um aprenda a fazer por si próprio. Porque no momento em que o Satanás lhe ataca, ele não vai atacar na minha frente. Porque se ele atacar aqui agora, eu sei como eu vou fazer. Ele não vai atacar na minha frente. Ele vai atacar quando vocês estiverem longe, sozinhos. Vai atacar no silêncio da tua casa, do teu quarto. Vai atacar no momento em que você está desprevenido. Então você sabe qual é o remédio, qual é a força, qual é o teu poder. Determina, manda, fala com a tua boca em nome de Jesus, que o Satanás vai embora e não vai resistir à tua ordem. Amém? Alguma pergunta, gente? Então vamos agora fazer o nosso pedido, né? Ou vamos, em vez do pedido hoje, vamos fazer o seguinte: cada um agora aí no seu interior vai resistir a Satanás. Viram? Cada um agora no seu interior. Para a gente resistir a Satanás, não precisa fazer escândalo, não. Não precisa falar para o Satanás, vem aqui, fala teu nome, nada disso. Toca embora da sua vida. Abaixa a sua cabeça agora e fala, eu não aceito Satanás na minha vida, eu não quero Satanás na minha vida. Você vai embora em nome de Jesus. Você sai da minha vida. Sai da minha filha, sai do meu filho, sai do meu marido, sai da minha esposa, sai dos meus negócios. Sai, Satanás, do meu emprego, sai, Satanás, das minhas finanças, sai, Satanás, dos meus negócios. Sai em nome de Jesus. Resiste, manda embora. Manda embora com coragem, com fé, determina. Sai da minha cabeça, Satanás. Sai da minha dor, da minha doença. Pega a minha doença, minha dor, minha enfermidade, leva embora. Vai embora com ela em nome de Jesus. Determina isso. Que Satanás vá embora agora em nome de Jesus. Que Satanás saia agora da tua vida. Resiste ao cão e ele fugirá de vós. Em nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém, assim seja. Vamos orar então, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Fernanda, pega lá o...